Meu pai era professor de linguagem. Por que que eu uso... Se eu quiser falar almofadinha com você, eu falo. Nós vamos falar só em termos Ciro Gomes aqui. Só em termos Ciro Gomes. Nós falamos nos mais altos dialetos da catilogência. Agora, por que que eu falo palavrão? Porque essa palavra o povo entende. Quando eu chego e falo, vai tomar no cu, o cara, opa, o que que tá acontecendo? Deixa eu tentar entender isso aqui. Pra casa do cara, opa. Então o que que os caras entendem fácil? Traidor, É isso aí. Judas, É isso. servo do diabo, É isso. entendeu? Então, isso sintetiza aquilo que ele está fazendo. Porque é algo mais complexo que você entra nos meandros da política. Então, por exemplo, quem foi que elogiou o que Jair Bolsonaro fez com o Sérgio Moro? Quem foi o cara que mais elogiou? Renan Calheiros. O povo, caralho, Buga. O cara que mais elogiou foi o Renan Calheiros. Olha, com mais erros que ele tem, um dos grandes, como é que nós vamos dizer? Uma das grandes contribuições para o futuro do governo Bolsonaro foi o desmantelamento da Lava Jato. O Renan Calheiros fala isso. Não, eu sei perfeitamente, mas já que você mencionou o Coronel Ciro Gomes, por que não trazer ele aqui? Vamos lá. Mas pera lá um pouquinho aí, o seu roqueiriozinho mequetrefe. De música você pode até entender alguma com essa coisa. boca murcha pra Pera lá um puta que eu pouquinho, pariu. você pode até entender, mas do Brasil profundo quem entende sou eu. Entendi. Você tem que comer muito jerimum com leite ainda para poder falar de Brasil comigo. Até porque calango esperto sabe pequique rói. Então, quando vocês falam sobre o nome capaz de ganhar a disputa contra o Tico do Lula e o Teco do Bolsonaro, só me resta cantar que esse cara sou eu. E aí eu lhe digo, meu estimado Nando Moura, porque quem tem medo de cagar não come. Não come. E esse Nando aí é muito estridente, mas é até pouco contundente. Eu te digo o seguinte, porque lá em Sobral eu te recebo a bala, ouviu, seu metaleirozinho de meia tigela? Porque aqui boi ladrão não amanhece em roça. Mas perdoe minha digressão, meu destempero, porque o John Santana me pediu para me acalmar aqui. Espera lá um pouquinho, vou até me acertar. Depois eu pego seu endereço para lhe mandar algumas rosas vermelhas. Mas eu queria te perguntar, por que essa birra toda comigo, cara? Vamos ganhar essa terceira via, sou eu. Você é um safado, Mas cara. por que eu sou? Primeiro, eu não acredito no seu projeto de governo. Eu não acredito no seu projeto de poder. Projeto Nacional de Desenvolvimento. Você é um bosta como o Jair Bolsonaro, só que tem um diploma na mão. Você não sabe falar uma palavra em inglês. Mas que porra é essa? Falar uma palavra em inglês. Fala Houston, aí, I induct, né? Fala aí com a boca murcha, I induct. Houston, we have a problem. Pronto. Esse aí é o inglês que você fala e depois diz que foi formado em Harvard. I'm gonna send Lula to puta que pariu. Chegou quando o ministro da Fazenda, a classe média estava completamente puta com você, completamente puta, né? Quando você terminou lá. Aí depois o Fernando Henrique falou, meu irmão, esse cara na Fazenda nem fudendo. Não foi? Não falou pra você? Nem fudendo. Fernando Henrique e você tem também todo aquele esquema que nós precisamos esclarecer, e aí eu quero que você venha num debate aqui em casa, do lance da Grendene. Que mané Grendene? Que mané Grendene, o senhor vai lá, vamos pegar aqui os dois jornalistas da Folha, que você perdeu, processou e perdeu, vamos pegar os dois jornalistas da Folha, e aí vamos debater com você o lance da Grendene. A Folha já está completamente pacificado, já em todos os tribunais. Pela sua ex-mulher, né? Pela sua ex-mulher, não foi? A Patrícia? Não, a outra. Antiga, a outra. Isso, a conselheira lá, não foi? Eu não sei o que você está falando. Comigo não venha com a boca murcha, não. Pera. Porque você é bravo para chamar professor de viado, de filho da puta. Você é bravo para falar. Agora eu quero ver falar na minha cara. Eleitor de burro. Então, pois é, você é político de burro. Você é político de burro. Político que vai imprimir dinheiro achando que vai resolver as coisas. Cara, eu vou te contar um negócio. Eu queria estar na frente dele. Eu percebo que tem alguns canais ciristas que sempre tentam estar te desmentindo, te rebatendo. Eu ia falar uma coisa. Fala. Ciro Gomes, ele na verdade é um conservador que finge ser esquerdista. É o homem mais inteligente que tem nesse país e mais preparado para a presidência da República. Quem falava isso? Olavo de Carvalho, meu estimado. Olavo de Carvalho. Algumas divergências pontuais. E o Ciro Gomes rasgava seda incrível pro Olavo de Carvalho. Então, o que acontece? O Ciro Gomes, cara, ele é um gênio da embromação. Mas é um gênio da embromação. Você fala assim, meu irmão, este porra aí, o país vai dar certo. O preço do trigo pro dólar. O preço do Tilenol. Se você cai na lábia do cara, você fala assim, meu irmão, essa porra vai dar muito certo. Vai dar muito certo.
E alguns dos planos dele são de fato bons. Não são ruins. Cite alguns. Não são ruins. Eu acho que, por exemplo, quando ele fala a respeito dos aços planos e que nós podemos melhorar a capacidade produtiva, por exemplo, da Petrobras, mano, isso aí todo mundo tem que fazer. Não tem como, tem que fazer. Então, por exemplo, nós não temos uma capacidade de refino para a gasolina, por exemplo, ser dependente do barril de petróleo de fora, ele está certíssimo. Então, o problema, cara, é que assim, ele não acredita em nada desse... Isso é uma coisa, o que o Olavo falava é verdade, ele não acredita em nada desse discurso da esquerda. Ele caga e anda para isso. Ele não vai ser o cara que vai lutar pelo direito das mulheres a abortarem. Ele vai, pela pauta moral, ele caga e anda. Só que ele é o cara da caneta. Ele, através da caneta, ele vai fazer tudo aquilo que ele está falando que vai fazer mesmo, meu irmão. Só que ele vai fazer de um jeito tão rápido que, se fosse verdade, Fortaleza hoje era a Suíça, tá ligado? E não é. Repare bem, porque Sobral, eu ganhei, no plenário das Nações Unidas, eu discursei por causa do prêmio que eu recebi por causa da mortalidade infantil. Nós revolucionamos o sistema educacional de Sobral. O que você tem a dizer sobre isso? Bicho, tem um metaleirozinho de uma figa. Então vai lá em Fortaleza para ver como é que é. Vai ver se foi... Uma bolacha na sua cara, safado. Filho da puta. Vai lá ver como é que é. Vai lá ver como é que é quando você sai na rua à noite em Fortaleza. E é o Camilo Santana, que é o brother dele. Vai sair à rua à noite em Fortaleza tranquilamente. Vá no interior para você ver se é essa Suíça mesmo. É nada, bicho. Wakanda. É nada. É Wakanda lá, né? Não é, cara, não é. Então, assim, cara, do Ciro Gomes, eu vejo, assim, um mestre da enrolação. Um mestre da... Cara, o cara falando, você fala assim, meu irmão, esse país vai ser ótimo. E ele mistura ideias que são antigas, ideias que são necessárias para o Brasil. A respeito de aços planos, a capacidade ociosa da Petrobras. Então isso aí é certo, cara. Isso é certo. Agora, quando ele chega num devaneio do tipo... galinha quanto melhor ali para... Porque a formiga sabe o pau que rói e galinha que come 2 vezes enche o papo. E macaco velho não pula em galho seco. Então... Girafa velha não entorta o pescoço, não, Nando Moura. Então aí que tá. Por exemplo, hoje o nosso dólar está tão alto por quê? Por quê? Porque não só o Copom, os conselheiros do Copom e o Banco Central decidiram abaixar a taxa de juros de maneira artificial. Sim. Essa é uma proposta do Ciro Gomes. O que aconteceu? A renda fixa que o Ciro Gomes ataca, nós temos que acabar com o rentismo, pronto. Aí todo o capital da renda fixa saiu. O que aconteceu? O dólar começou a subir. E se nós temos uma economia que é atrelada basicamente em toda a sua estrutura mais básica ao dólar, o que acontece? Tá aí, meu irmão, você tá tendo uma... isso aí é do Ciro Gomes. E aí, inclusive, foi um dos poucos momentos que o Ciro fala assim, vou até falar baixinho aqui, Jair Bolsonaro botou o menor patamar de juros da história, mas vou falar baixinho para vocês aqui. Exato, essa é uma proposta dele. Essa é uma proposta dele. Que você abaixe a taxa de juros, mesmo que seja de... Essa é uma proposta do Ciro. E fazer sentido na tese, cara. Então, você isso. Mas aí que tá, olha a burrice. Ela pode fazer sentido em determinados momentos. Mas quando você faz isso no meio de uma pandemia, onde todo mundo tá segurando o capital, ninguém investe. É lógico. Então é a burrice do caralho. E o Ciro, se ele estiver do meu lado, porque eu faço o seguinte. Sabe o teatro mental? Teatro mental? Eu faço a dramaturgia isso, eu coloco o Ciro aqui. O que o Ciro me responderia? Ele me responderia que a proposta dele foi implementada na época mais burra possível, que foi no meio da pandemia. E é correto. Foi implementada na época mais burra possível, onde as pessoas não investiriam, e aí fez com que o dólar tivesse uma explosão sem controle, mas a verdade é que ele não sabe qual seria a hora certa. Não tem como um economista saber isso. Então, assim, qual é a posição conservadora? A posição conservadora é você experimentar pouco a pouco cada uma das coisas. O FHC falava isso, as dosagens. Exato, então, pouco a pouco cada uma das coisas. Porque assim, não é nem conservador, cara, vamos subir de patamar acima de cosmovisões e de ideologias. Um conservador ele não tem ideologia, ele tem uma cosmovisão. Uma pessoa da esquerda ela tem uma ideologia, ela vislumbra um mundo ideal. Perfeito. Correto? O welfare state, que é aquilo que o Ciro Gomes... Estado de bem-estar social. Isso, que o Ciro Gomes tenta atingir,
inclusive, cara, ele consta desde o Hayek, desde o Mises, desde todo mundo, Sim. você está entendendo? Da economia liberal, que veio da economia liberal, que você tem que ter A renda mínima. a renda mínima, você está entendendo? E isso é verdade, tá certo. Agora, as soluções mágicas que ele tem, então, por exemplo, você chega lá, eu vou taxar os caras que tem 20 milhões. Beleza, você vai taxar os caras. Mas você acha que o cara que chegou a 20 milhões, ele não pagou já 17 milhões de imposto, seu Ciro Gomes? Ele já pagou. Para ele ter 20 milhões de capital, ele pagou 17. Ele está pagando em tudo.